como temos muitos convidados aqui, pessoas leigas, pacientes, amigos, profissionais da área da saúde, participantes do último curso de biografia humana, que foi esse final de semana, e esse é um encontro aberto, eu quero deixar muito claro, nesse momento, e objetivamente, que este encontro, de terças-feiras, não é um curso, não é um material de formação, e o que eu falo é do meu conhecimento que eu pratico no meu consultório. Em nenhum momento estou aqui para impor ou falar que tal situação, sem passar por uma consulta por um profissional habilitado e qualificado, é de minha responsabilidade. E todos aqueles que procuram ajuda devem procurar pessoas qualificadas e habilitadas. Ok? Esclarecido isso, eu quero que vocês escutem com muita atenção um pequeno áudio de 1 minuto, e daí vamos observar a íris. Qual é o seu maior medo, meu jovem? Ser inadequado? Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Quais são os seus medos? Você ouviu o áudio com atenção? Essa é uma pergunta. Quais são os seus medos? Porque são seus medos provocados por traumas, choques, que provocam doenças físicas, mentais e até mesmo espirituais. Iniciamos nosso encontro de hoje e vamos falar um pouco mais sobre biografia humana e traumas de luto. Estamos vivendo numa pandemia e essa pandemia tem criado uma situação muito profunda nas famílias, até mesmo pelo não luto, né? Pelas situações que ocorrem. Nós, semana passada, minha esposa teve uma irmã retrasada que veio a falecer, não foi criado o ritual do velório, foi cremada, e hoje eu estava observando e sentindo o sofrimento tanto da minha esposa, como da minha sogra e do meu sogro. Então, é um momento de muitos cuidados que precisamos ter na vida. Evitar ficar doente, ser saudável, é um dos melhores remédios que eu conheço. Quando um órgão manifesta a sua doença, ele manifesta no espaço. Qual a doença que as pessoas têm? Por que as pessoas procuram um médico, um terapeuta, um nutricionista, um fisioterapeuta? O que cada profissional da área da saúde deve dar de atenção ao seu paciente? Pesquisar por que o órgão fígado, o órgão coração, estômago, está doente. Precisamos pesquisar. Quando pesquisamos e individualizamos, porém contextualizamos no todo, nós vamos observar também o tempo. Quando começou? Existe um espaço, mas existe um tempo. Todas as pessoas têm todos os órgãos. Nem todos estão doentes em determinado órgão. Se nós temos uma herança genética familiar, cor dos cabelos, dos olhos, altura, nós também trazemos em nós, em nossa biografia
história pessoal, a nossa história de família. Então, uma doença não é um simples evento no espaço aleatório do nada, mas que vem se formando, se originando devido a mágoas, a raivas, a obstáculos. Cada sentimento que se tem, a angústia. Como você se sente? Será que você vai formar uma doença ou não? E para trabalharmos numa cura, uma melhora de saúde em todos os níveis, em todas as áreas, esse é o primeiro remédio e o melhor de todos que eu recomendo, eu, Clodoaldo, o conhecimento. O conhecimento é o meio terapêutico inicial para a cura. Porque se eu encontrar, depois de pesquisar, de individualizar, de reconhecer, onde está o problema, espaço. E eu falo espaço porque um paciente pode chegar numa consulta com dores de cabeça, não quer dizer que é ali que esteja o problema, mas aonde começou. Ou com uma fibromialgia, dando 2 exemplos. Então é necessário entender da onde esse espaço provoca esse efeito. Se é local ou se é de outra área. E se existe um onde, que é espaço, existe um quando que começou esse problema, esta doença. Uma doença não é só onde, é onde e quando. Muitas vezes o paciente não sabe, não se recorda quando. E aí, a íris, nós vamos observar em seguida, vai nos revelar o quando. E, ao atuarmos no espaço e tempo, sendo o espaço superior, mediano ou inferior, quando ele começou, nós vamos equilibrar espaço e tempo. E aí se tem o restabelecimento orgânico. A consciência é o princípio redentor. Lembre-se, o conhecimento. Existem 3 tipos de tempo que os gregos sintetizaram. Cronos, que é o tempo do ego, é o nosso tempo pessoal. Tá? Kairos, que é o tempo da alma, é o tempo oportuno. O que você faz ou fez quando ocorreu um desequilíbrio em sua vida? Isso é Kairos. Foi para o positivo ou foi para o negativo? E Aion, que é o tempo da biografia humana. Eu observei muitas e muitas perguntas durante esse final de semana em relação mas como é que esse tempo Aion? Por que os 3 anos, 7 anos, 12 anos, 14 anos, 28 anos? Um trauma que pode se repetir de família. Porque se você observar nascimento 0 ano, parto, foi um parto bom, normal ou foi traumático? 3 anos, quando você fica ereto e diz eu sou, e começa a ter percepção. E nesse momento, você é guiado pelo pai, pelo masculino, que vai te levar ao mundo. Até os 3 anos, você é nutrido pela mãe. Sim, tem a companhia do pai. Precisamos observar isso. Então, esse é o tempo de biografia familiar, aonde se repete muitos eventos. Nos 7 anos, quando começa ou já está caindo nossos dentes de leite, e nós desenvolvemos outra sabedoria e consciência do corpo. E o Cronos é o tempo pessoal, quando sai fora de determinados padrões. E o Kairos, que é esse tempo oportuno, pode estar fora dessas 2 idades que estão acontecendo. Estamos habituados com a dimensão do tempo de forma linear. E como quebramos paradigmas? O que é um paradigma? Um paradigma é algo que está dentro da sociedade ou dentro das pessoas, que algo é assim, ninguém muda e vai ser sempre assim. Por que é dessa forma? Então, paradigma é quando você rompe um conceito
que já não é mais válido. E o tempo que nós conhecemos, que precisamos quebrar esse paradigma, é o tempo linear. Estamos acostumados com passado, nascimento, presente e futuro. Parece que vem vindo tudo numa mesma sequência. Será que existe um tempo do futuro? Passado, presente e futuro. O meu passado pode sofrer eventos negativos, como o meu futuro. Quando? Quando esse ser humano não sabe o que fazer com o que aconteceu com ele. Interessante isso. Tem uma pessoa aqui falando que está sem áudio. Pelo que eu observei, o áudio de todas as pessoas está bem. Mas aqui tem uma pessoa que está falando, estou sem áudio. Como é que está o áudio de vocês? Áudio ok? Então é só uma pessoa. Então, vou seguir aqui. Provavelmente é um problema no computador dela, dessa pessoa, ou o microfone. Tem muitas pessoas que esquecem de ligar ou clicar o microfone. Ok? Então, esses aqui são os raios que aparecem. Essa aqui é uma íris direita que nós vamos analisar hoje à noite, que tem um evento de luto nessa pessoa que desenvolveu todos os problemas dela. Então, nós estamos acostumados com o tempo linear. Até um tempo que parece que às vezes é chato, né? Passado, presente e futuro. Tudo se repete, tudo fica da mesma forma. Porém, nós temos o que chamamos de tempo desordenado quando estudamos a nossa biografia. Uma causa no passado vai influenciar no futuro e uma causa no futuro pode influenciar no presente. Espera aí. Eduardo, agora me endoidou. Como é que algo no futuro vai influenciar no meu presente ou no meu passado? Já parou para pensar sobre isso? Eu até ia colocar a mão assim, vou colocar. O futuro pode influenciar o passado. Pega nesse momento, antes de nós analisarmos essa íris de estudo, só para um pouquinho. Quando nós fazemos o curso Portal do Tempo, nós fazemos a timeline, que é uma série de exercícios, aonde inclusive trabalhamos com os nossos bonequinhos. Não sei se alguém aí já fez esse curso comigo ou não, né? Nós trabalhamos 4 perguntas do passado, 4 perguntas do futuro, posicionamos numa folha de papel em branco e vamos colocar lembranças em volta dessa estrutura. E onde você está? Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, dia 1º de junho de 2021, você consegue imaginar 1º de junho de 2022? O que você quer estar fazendo de algo bom em 1º de junho de 2022? Algo bom que você está criando. Então, quando você está criando algo, você está trazendo do futuro para o presente. Mas por que muitas vezes eu pensei e planejei algo bom lá no futuro e não deu certo? O que foi que aconteceu? Porque eu não resolvi o passado. Porque tem algo bloqueando e o meu sistema límbico, ele registra eventos que é para me proteger. Ele não sabe se é certo ou se é errado. Só que se aconteceu algo lá atrás, minha filha, nenhum homem presta, uma mamãe falando isso, chorando, pode ser que essa menina nunca mais encontre um homem que preste. Ou vice-versa. Então, só o que você imaginou que você quer fazer daqui a um ano de bom, você pode ter imaginado que estava na beira da praia, subindo uma montanha, no teu consultório, na tua loja, eu não sei. É você que tem os seus projetos. Então, por que pode não acontecer?
Porque o teu sistema límbico está repetindo padrões de defesa. Quem foi que disse que eu mereço ser feliz? Quem foi que disse que eu posso ter uma condição financeira melhor? Você está sempre eu bloqueando. Quais são os seus padrões? Então, no tempo desordenado, nós vamos viver o presente com causas do futuro e do passado. O que são causas do passado? É a tua raiz da onde você vem e para onde você quer ir. O que pode estar ocorrendo com você? Não? Boa noite, gostaria de uma explicação tempo passado, acho que eu estou falando isso a parte agora, tempo futuro e espaço. Né? Não sei como identificar eles. Aí nós vamos precisar estudar muito mais ou fazer um curso qualificado, ok? Então, aqui nós temos o tempo desordenado. Observem a íris. Nosso objetivo é observar a íris. Pelo menos o meu. Observem a íris. Uma íris direita. Eu selecionei a íris dominante, que é uma íris direita. Uma constituição hematógena. Constituição é um conjunto de caracteres, e quando se fala em constituição hematógena, é uma constituição que vive num meio que, quando se desadapta ou entra em estresse, os órgãos de choque que mais sofrem é o fígado e a circulação sanguínea, nas íris desta cor, hematógena. Essa pessoa veio se consultar, e a primeira coisa que ela me falou é que ela sentia um nó na garganta e a cabeça dela vivia num pandemônio, ela tinha uma sufocação muito grande e já há mais de 10 anos tomava medicamentos de uso contínuo, psicotrópicos, e nos seus 55 anos, ela não se sentia há muitos anos saber o que era felicidade. Com muitas dores no corpo, tá? Doía tudo, principalmente os ombros e os braços, mas ela já tinha feito vários exames e esses exames não apresentavam resultados. Resultados negativos. Olha, você tem uma infecção grave, você tem uma inflamação, você está com uma artrite. Não dava nada. Os braços ela não conseguia nem mexer. Então, sabemos que uma constituição hematógena compromete fígado, circulação sanguínea, fígado está relacionado com raiva, a parte desse sinal esbranquiçado, gerotoxon, me indica um estreitamento de artéria e, principalmente, daí quando eu vou para nível psicológico, ideias fixas, ideias rígidas com a própria pessoa e com os outros. Porém, uma pupila de um tamanho normal, não é nem miose nem midríase, com uma orla pupilar interna 2, carência de manganês, cobre e OAC, é uma essência floral com minerais, não apresenta uma elevação do ângulo de Fuchs para definir banda de sistema nervoso autônomo. Algumas pessoas falam, nossa, é invisível. Não, todas elas são visíveis. Algumas se revelam melhor, outras não. Da onde que vem essas dores? Da onde que vem esse sufocamento? O que pode estar acontecendo? Seria o arco senil? Sim, gerotoxon, arco senil, tem o mesmo nome. Tá? Eu posso falar aqui um arco senil, principalmente se eu tiver o maior número dele, ou for mais forte na parte superior. Mas aqui tem uma igualdade. Gerotoxon também é o nome que você pode falar.
Antigamente se falava nesse sinal como colesterol. Posso garantir a vocês, e se a pessoa quiser, amanhã depois, como tem pessoas aí fazendo depoimentos em relação à íris e terapia da íris, posso convidar essa pessoa, se ela aceitar, trago ela aqui, faço todos os exames dela. Normal, não tem nada de colesterol e triglicerídeo. Nada, é perfeito. Por isso que precisamos observar ambos os lados. Será que um sinal é só físico ou não? Muitos raios solares e anéis de contração. E a pergunta é, há quanto tempo você está doente? Quando foi que disparou essa doença? Por que você não ficou mais boa? Observa que aqui eu tenho uma hiperpigmentação. É uma íris marrom, hematógena. É difícil, às vezes, observar sinais diferentes. Mas aqui, ó, da idade de 21 anos até a idade de 24 anos, eu tenho uma heterocromia, um sinal diferenciado de pigmentação, que isso me indica, como se fosse uma psora, que eu abafei algo na minha vida. E que foi um sofrimento muito grande, que eu não gostaria mais de repetir. Não existe chegar numa pessoa e falar, olha, você teve um trauma disso ou daquilo, não sei o quê. A pergunta é, quando eu encontro essa situação, você pode, e se você quiser, me contar algo que aconteceu com você quando você tinha 21 anos, que você não quer mais nem pensar nisso, como se você tivesse abafado dentro de você? Quando eu tinha 21 anos, o meu pai faleceu. São palavras da paciente. Eu sou a filha mais velha. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu perdi o meu pai, que era tudo para mim. E a mãe? A mãe é viva ainda? Mamãe é viva, mas a minha ligação com meu pai era algo assim que eu não sei explicar para o senhor, de tão forte que era, aos 21 anos. No tempo de Aion, tempo da biografia humana, aqui nós estamos no 70º, que o trauma seria aos 28 anos, não aos 21. Então, é algo oportuno, é um tempo kairos, ligado ao tempo cronos, pessoal. O que eu vou fazer com essa experiência que ocorreu em minha vida? Então, a pergunta que me foi feita no domingo é: como eu abordo um trauma de luto numa pessoa que perdeu alguém no consultório? Quando uma pessoa vem se consultar, pelo menos aqui comigo, ela vem porque está tendo um sofrimento, seja físico ou seja mental. Essa senhora veio com sentimento de sufoco, dores nos ombros muito forte, os braços nem conseguiam se mexer. Eu não ia imaginar ou pensar que eu ia encontrar um sinal que ela perdeu o pai dela. Mas esse sinal, dentro da consulta, eu perguntei: aconteceu algo que você não quer mais nem falar e abafar? Ela me falou da morte do pai dela, que esse aqui é um trauma mais forte. Eu poderia ter aqui um raio solar, uma lacuna, e a pergunta seria modificada de acordo com o que o sinal irídio revela. Isso é uma grande diferença. Tá ok? Depois nós vamos seguindo a banda de sistema nervoso dessa pessoa com ângulo de fluxo baixo, tem uma grande introflexão aos 28 anos,
e assim sucessivamente, até a idade atual. Vou observar aqui a pergunta. Professor, essa esfera numérica que o senhor usa para colocar na íris, tem no programa IrisMake? Sim, tem no programa IrisMake. É AgeGate, e você tem toda a parte onde ele vai colocar a idade, a esfera, e vai colocar a vértebra, a próprio sistema coloca a vértebra da coluna e o significado. Gerotoxon seria um sinal de aterosclerose, uma tendência, uma possibilidade. Neste caso, a pessoa não tem aterosclerose, não. Ela tem um fechamento mental. As doenças surgem de cima para baixo, de dentro para fora. Então, antes de afirmar alguma coisa somente por um sinal, nós precisamos ter o nosso paciente na nossa frente. O pessoal está muito curioso com o arco branco, né? Esse arco branco pode nos dizer algo sobre o sistema hormonal? Não. O arco branco, ou gerotoxon, ele não está relacionado com a parte hormonal de uma pessoa. Não tem nenhuma relação com a parte hormonal. A parte hormonal, desequilíbrios na parte hormonal, nós vamos encontrar na íris, principalmente quando observamos, deixa eu só voltar aqui, quando nós observamos tireoide, adrenais, hipotálamo, epífise e de outras demais áreas, nas áreas glandulares. Ok? Mas não o arco gerotoxon, o arco branco, como foi feita a pergunta, não tem nada a ver com a parte hormonal. Esta hiperpigmentação é um tempo Aion, um tempo Kairos. Como sei disso? Uma pergunta simples, né? Passamos quase 20 horas no final de semana e ainda... Né? Esse é um tempo Cronos. Aconteceu um evento fora do tempo Aion, que é o tempo familiar. Então, ele é Cronos. E Kairos, porque quando se tem uma oportunidade, ela perdeu o pai, ela teria uma oportunidade Kairos de se reerguer. E ela não conseguiu sozinha. Então, é um tempo Cronos, porque está fora do Aion. Ok? Aqui, só para nós relembrar, Cronos é o tempo do ego, tá? Mesmo que esteja em outra área, é a passagem das horas, o tempo linear, que a pessoa não melhora. Kairos é o tempo da alma, é o tempo oportuno. Quando te acontece algo na vida, você tem um poder de decisão. Vai ser bom ou vai ser ruim? E temos o tempo Aion, que é o tempo self, a eternidade dos ciclos, pessoas que repetem sempre a mesma situação. Ok? Nesse tempo, corresponde ao 470º, tá ok? Professor, a alteração que o professor Lorito, a mudança das vértebras C2, C3, C4, seguir o IrisMake ou será alterado quando sua posição com relação ao assunto? Eu vou rever o que o Lorito falou, vou até conversar com ele. Ele tem feito uma mudança e uma experiência. E quando você tem aqui os 30 anos na L5, né, e o 31 na L5 também para fazer o círculo, ele colocou uma posição aqui na região sacra. O que eu tenho conversado, eu conversei com ele, que é uma região que é muito difícil de trabalhar, porque você entra numa área íntima de uma pessoa, e aqui nós não conseguimos, eu estou pensando aqui em relação até mesmo, quando nós tocarmos na região entre os seios de uma mulher, que não é que não era permitido, é uma área íntima. Mas se eu tenho tido aqui no Brasil o mesmo resultado sem tocar na área do cóccix, eu, Clodoaldo, vou continuar na área do cóccix. Aliás, na área só da lombar. Mas vou conversar, nós temos que conversar mesmo daqui uns dias e explicar para ele o que acontece no Brasil. Na Europa, pode ser que seja da mesma forma,
sem problema nenhum. Aqui no Brasil, tocar no cóccix ou entre os seios não tem dado um resultado favorável. Não que o resultado não fosse bom. As pessoas têm um pudor maior e, não sendo necessário tocar em áreas íntimas da paciente ou do paciente, melhor ainda. Já voltei os slides, né? Essa mancha causa uma introflexão aos 21 anos, por isso diz que é algo que ela não quer lembrar. Sim, ela abafou esse algo lá dentro. Se fosse uma lacuna, poderia ser mágoa. Se fosse um ponto de defeito, poderia ser raiva. Cada sinal tem um significado de perguntar ou dialogar com o paciente. Voltei aqui os slides que a pessoa me perguntou. Vamos lá novamente, ó. Então, essa área dos 21 anos aos 28 anos é o 4/70. Nós temos trabalhado muito com a íris na parte dos cetésimos, até para compreender melhor. Neste período, desenvolvemos a capacidade de alegrar o mundo dos sentidos. Essa pessoa teve a perda do pai aos 21 anos. Ela perdeu essa capacidade de alegrar o mundo dos sentidos. Diz que se entende sobre o mundo sensível através da percepção. Estamos no espírito da curiosidade, de viajar, de explorar. Eu já expliquei anteriormente, né, os sentimentos que ela tinha quando a perda do pai. Então, aqui nós estamos observando que ela ficou a maior parte desse tempo, ela entrou em depressão, ficou fechada, se escondeu dentro dela, até começar a sair novamente, mas a vida foi uma repetição de ciclos de traumas e choques. E por que ela veio consultar? Por causa das dores nos ombros, os braços paralisados, como se fosse um nó na garganta, pegando a parte da tireoide, e não conseguia se expressar. E se sentia sufocada. Isso já há muitos anos. Vocês entenderam que cada parte, cada cetésimo tem uma representação? Aí, quando eu falo de cetésimos, eu estou falando do tempo de Aion. Quando eu falo do Cronos, eu estou falando do meu tempo, que não vai existir um evento nas mesmas datas de cada cetésimo. O período de crise é há cerca de 28 anos, onde adquirimos uma maior sabedoria entre o mundo que eu tenho com o mundo externo, e do que eu sou com o meu mundo interno. 28 anos é aqui. Aqui seria um trauma, se tivesse, de repetição, de tempo de família. Mas ela começou no início desse 4/70. Lembram de alguma pergunta? Alguém concorda? Alguém discorda? Pode se sentir à vontade. Fazemos escolhas entre andar em direção ao mundo e em direção do próprio ser, tomar a vida anímica para a própria evolução ou não. Essa pessoa que esse trauma de luto, ela não tomou essa direção, ela não conseguiu e não tinha capacidade de fazer escolhas. E a formação desse gerotoxon foi quando ela deixou, principalmente, a mente dela totalmente fechada, tá ok? Introflexão aos 21 anos, por isso diz que é algo que ela não quer lembrar? Não. Vamos lá. Um evento aos 21 anos, neste caso nós temos uma hiperpigmentação, e esse sinal me diz que eu estou abafando algo e eu não queria nem lembrar o que eu passei naquela época. Se eu tivesse um outro sinal aos 21 anos, seria um outro sentimento, poderia ser outra patologia. Vamos dar um exemplo que se eu tivesse aqui nos 21 anos, a introflexão de uma lacuna seria de algo que me magoa sempre e compromete também a minha musculatura. E ela reclama de dores e de sufocamento. Então, cada sinal tem um significado. Uma introflexão, seja ela aos 21 anos, não quer dizer que ela não quer lembrar de algo. Pode ser outra situação. E se aos 20 anos, se tivesse uma lacuna, como reagiria? Então, já foi o que eu falei agora. Se o sinal fosse em raios solares, o que seria?
Se fossem raios solares, o raio solar tem que saber se é um raio solar maior, que é o que corta a banda do sistema nervoso autônomo, ou um raio solar menor, que provoca somente a introflexão. O raio solar, a nível de psique, me indica que eu passei a encarar a vida daquele momento para frente como se a vida fosse um obstáculo, uma dificuldade de ultrapassar os problemas que eu tenho. Ok? 70º, alguém tem alguma pergunta? Aqui tomamos contato, nesse 70º, dos 21 aos 28 anos, com quanto podemos fazer para o futuro nosso ou dos outros. Então, às vezes, as pessoas param ali na vida e não fazem nada nem por elas, nem pelos outros. 3 planos: consciente, inconsciente e espiritual. Comunicam-se com o corpo através dos cérebros, temos mais de um cérebro, e espiritualidade, através da meditação, do sistema nervoso central, periférico, simpático e parasimpático. As tensões serão projetadas nas vértebras afetadas, nódulos energéticos negativos, baixando a nossa energia positiva e provocando, assim, anergia. Esses tipos de evento entram muito no nosso sistema imunológico. Você pode tratar como for, segundo a minha opinião, como quiser um sistema imunológico. Os melhores remédios que possam existir. Se você não tem essa parte consciente, e aqui provavelmente você está vendo um raiozinho mexer junto, que bloqueia a tua medula oblonga, dificilmente você vai melhorar ou aumentar o seu sistema imunológico. Eu quero aproveitar aqui, e é muito pertinente as perguntas que vocês estão fazendo em relação a sinais, e se fosse uma outra parte, se fosse uma outra situação, dizer a vocês assim o seguinte, que eu falei no início. Isso aqui não é um curso, é a apresentação de um caso, é uma terapia que eu uso, ninguém precisa usar. Ninguém aqui está saindo desse encontro hoje à noite para trabalhar ou atender pessoas com traumas de luto. Aqueles que são profissionais qualificados e habilitados, que assim o façam, espero que isso seja útil. Quem não é, nada disso. Eu sou o Clodoaldo Pacheco, estou terminando alguns compromissos que tenho em relação até cursos. A partir do próximo ano, dificilmente vou ministrar cursos. Vou escolher a dedo quem quiser fazer um curso quando eu for dar, tá? Porque está tendo muito descalabro por aí de pessoas falando que isso até mesmo é o Clodoaldo e enganando muitas pessoas. Eu atendo no meu consultório em Criciúma, Santa Catarina. A partir de julho vou estar morando em Balneário Camboriú, vou ter meu consultório lá. Tá? Só para deixar bem claro essa parte. Quem não tem uma formação ou conhecimento não consegue acompanhar o assunto. Ok? Examinaremos a ligação entre vértebras, costela, órgãos e emoções, observando o API e banda de sistema nervoso autônomo. Quando nós trabalhamos um evento negativo, seja ele de luto ou de um trauma profundo, nós vamos agir dentro da medula oblonga. O que protege a nossa medula oblonga é a coluna vertebral e suas vértebras. A medula, ela entra na parte do tálamo, trabalhando cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Quando um evento no tempo ocorre, que eu não quero mais nem lembrar, ele diminui esse fluxo medular que vai atuar em todos os metâmeros do organismo. Existe uma técnica, tá, chamada cronorísquio, que observa na íris um evento. Existe uma técnica chamada portal do tempo, em português, e age gate, em inglês,
reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Quem quiser pode entrar lá e procurar, ok? Ou depois eu passo o endereço, que me diz que quando eu pego uma informação do que se chama cronorísquio, eu trago essa ação para a medula oblonga, portal do tempo, para abrir o espaço intramedular para que o cérebro de uma pessoa, a área mental, comece a compreender melhor o que está acontecendo, gerando resiliência para que a pessoa tome as melhores atitudes. Quando um evento criou um nódulo energético negativo na coluna e em uma de suas vértebras, diminuiu o meu fluxo medular, a minha medula espinhal começa a ficar negativa. Entre um ou vários sintomas, se encontra a paralisia, o bloqueio sanguíneo, ou a pessoa com falta de apoio não tem estrutura de ficar ereta. E sabemos todos atualmente que a medula, coluna, ligação com metâmeros atua em todas as áreas do corpo humano, provocando doenças físicas e mentais. Graças a Deus, eu sempre falo isso, temos hoje a possibilidade, de forma integrativa, de ajudar as pessoas, colhendo uma informação no espaço-tempo que a íris me revela, confirmado pelo paciente, de atuar com uma terapia original. Hoje de manhã eu fiquei muito sentido, desabafo. Uma pessoa falou assim, você não quis vender para mim pelo preço, para mim, eu nem vendo mais nada, faz muito tempo. Então eu estou usando o floral do outro, vocês estão perdendo. Pode usar o que vocês quiserem. A única coisa nesses 30 e poucos anos de atendimento que eu falo para as pessoas e para os meus alunos é: utilizem o que for de melhor para tratar os pacientes de vocês. Se informem. Eu estou cansado. Tem pessoas me perguntando, professor, você anda cansado? Ando. Eu ando cansado da maldade que eu tenho observado de terapeutas, médicos, professores, da bosta que fazem para ganhar dinheiro e perder dinheiro. Desculpe o desabafo e o palavrão. Por isso que eu estou dando uma parada e vou me dedicar só mesmo aos meus pacientes. Quando eu trabalho aqui, eu desenvolvo energia vital, força e apoio interior. Como é que é feito esse trabalho? Observando coluna cervical, que é o peso do mundo, dorsal lombar, que é o relacionamento familiar com quem você convive, dorsal e torácica, aliás, lombar, dos nossos antepassados. Esse aqui é o tratamento que eu utilizo. Essa senhora que tem um evento nos 21 anos e ela vinha reclamando de sufocamento, corresponde à oitava dorsal. Aqui é um exemplo. O que significa? A pessoa tem obsessão em frente à derrota. Ela considerava a morte do pai como se fosse uma derrota que ela poderia fazer algo a mais. A oitava dorsal. Remédio para aqueles que chegaram ao limite da sua resistência, quando ela veio consultar que ela não tinha mais nem força. Eles, as pessoas que têm um evento na oitava dorsal, que corresponde aos 21 anos, exploram todas as possibilidades e não encontram um caminho para sair das dificuldades. Lembra que ela ficava sempre remoendo e não queria falar? É o remédio que nos ajuda a manter nossas vidas sob nosso domínio, renovando a esperança e a força. E, por vezes, o caminho se abre onde menos se esperava. Okay? A oitava dorsal, quando você mantém esse fluxo na medula parado, pode levar a dificuldades e até mesmo a loucura. Muito importante a qualificação de um profissional dentro dessa área. Então, aqui, observa como se faz um tratamento de biografia humana, parte familiar, aqueles que assistiram esse final de semana. O evento dessa pessoa
foi aos 21 anos, na 8ª dorsal, e o que eu acabei de descrever agora para vocês. Então, eu venho aqui com esse gel verdadeiro, massageio no sentido anti-horário toda a vértebra, utilizo a prata e micropore de cor branca. Outra pergunta ao paciente. Quando você tinha 21 anos e o seu pai faleceu, ele tinha quantos anos? Ele tinha 43 anos. Esse é o trauma da pessoa. A idade, na biografia humana, nós temos na lateral da nossa coluna. Coluna é a sede da vida. O centro sou eu. Uma parte muito importante aqui que eu quero que vocês entendam. A importância do cônjuge ou do partner. Né? Se eu sou homem, a importância da minha esposa. As mulheres, a importância do esposo. O centro da nossa coluna corresponde à minha vida e à do meu cônjuge, da minha esposa ou do meu esposo. Tudo que tiver de traumas numa pessoa e que vai se trabalhar o centro da coluna, que é a vida da pessoa, eu posso trabalhar também na biografia humana, situações de casais que possam estar tendo desequilíbrios, conflitos, guerras internas, traições ou doenças de casais. A importância do cônjuge. A lateral direita da coluna, na crista, na vértebra da coluna, corresponde ao meu lado masculino. A primeira parte corresponde ao pai. Na lateral esquerda da coluna, correspondente à íris, tá, de uma pessoa, ela vai corresponder à mãe. Então, se tivesse a perda da mãe, seria do outro lado. Na sequência que se faz, existe um curso chamado Gêneros, que é para poucos, porque a pessoa precisa ter uma preparação e um estudo muito profundo antes para chegar nesse curso. Vai me ensinar como eu trabalho as gerações da minha família e a sexualidade de uma pessoa. Então, se essa pessoa tem o trauma dela, é o centro da vértebra, que vai ser trabalhado. Ok? O trauma dela. Ela carrega esse peso, essa responsabilidade do pai, que faleceu aos 43 anos. Então, eu vou na D5, como eu acabei de explicar, massageio toda a vértebra e, na lateral, posiciono a esfera de prata com o micropóreo branco. Essa pessoa estava vivendo os 53 anos. Se trata um trauma. Observa que nós estamos aqui. Se alguém fala que trata 4, 5, 6 traumas de uma vez, é um mentiroso. É um enganador. Nunca passou perto disso aqui. Estou tratando um trauma da perda do pai. Na biografia familiar, o que ela carrega, aquele medo quando o pai ainda se mantém nela, que não é trauma dela. Na idade atual, porque na idade atual, quando nós atuamos, o que nós vamos fazer com que a pessoa comece a recobrar os sentidos. E sim, aqui nós liberamos, através da coluna, a informação que a íris me deu, o fluxo medular. E a pessoa começa a encontrar a saída daquele mundo fechado que essa pessoa vivia. Tá ok? Professor, se o pai tinha 43 anos, a gente não tem que tratar. Eu perguntei para ela, o pai tinha quantos anos? 42 anos quando morreu. Ah, ele já tinha feito? Sim, 43. Então, eu coloquei no 43 ali, por essa parte. Tá ok? Agora parece que veio bastante perguntas. Ai, deixa eu ver aqui. E se for um casal homossexual, a mesma forma. Vocês lembram quando se falou domingo no curso em relação à adoção de crianças? Que é um chamado de outro lado? Um casal
seja hétero, seja homo, tá? É esse conhecimento, essa profundidade de um do outro no centro da coluna, independente da opção sexual de uma pessoa. Tá ok? Esse final de semana, eu devo usar esferas de prata. Olha, pessoal, vou voltar aqui de novo assim, ó. Vou me acalmar. Lorito, Clodoaldo, Silvano Esguário, Lúcio Berilo, Vicenzo Dispásio. Nós estamos já praticamente 40 anos fazendo isso. Nós já usamos esfera de ouro, de cristal, tá? De várias, de mostarda. Até o momento, o que tem dado o resultado com qualidade é a prata junto com esse gel. A prata é anti-inflamatória e neurocondutora. Mas todos são livres a usarem o que quiserem, fazer a experiência que quiserem, com a concordância do seu paciente. A nossa experiência, até esse momento, tem revelado que a prata é o que dá o melhor resultado. Ok? Só essa parte. Pode voltar no slide da D8, já volto em seguida. Então, outra coisa, eu já tive pacientes que falam assim, mas o senhor não poderia colocar um esparadrapozinho da cor da pele, porque eu vou numa festa no sábado? Eu falo assim, não, não pode. Eu não faço isso. A senhora vai na festa, na segunda-feira ou na terça, volta aqui que a gente faz isso novamente. Junto, ok. Boa noite, uma dúvida. Quanto à biografia humana, temos que fazer análise do pai, mãe e filho, ou somente de um dia, genitores e filhos? Dos dois genitores, como trataríamos? Essa pergunta é profunda e grande, tá? No Brasil, nós temos muitos problemas que muitas pessoas, eu não tenho o pai, eu não tenho a mãe, ou dependendo da ideia, já são falecidos. Vai ter que se tratar só a pessoa e vai se observar, principalmente nos gêneros, essa sequência de família, qual que era o trauma do pai e qual que era da mãe. Se eu faço um tratamento de biografia da família, as pessoas veem esse pai, essa mãe e o filho ou a filha junto, e é feito tudo no mesmo dia, tá ok? Aí passa a ser uma consulta, em média, de 2 horas e meia, que são 3 pessoas juntas. Isso, normalmente, são problemas graves de família, e eu tenho tido casos, principalmente na área empresarial, na parte de sucessão, tá ok? Mas sim, são todos juntos quando se tem. No caso de casal, o trauma de um pode afetar o outro? Com certeza. Eu vou até fazer uma pequena paradinha aqui e falar o seguinte. Se você é casado ou casada, eu não sei quem que escreveu, se você pegar a sua íris dominante, fotografar com uma excelente qualidade, pegar a íris dominante do seu esposo e fotografar, posicionar as duas juntos, tá? E a feminina você inverter, e você começar a observar as introflexões que você tem, que o teu esposo tem, vocês vão observar que a história de vocês é idêntica. Simplesmente estão, às vezes, se enfrentando porque os dois têm os mesmos sentimentos e os mesmos sofrimentos e não souberam explicar. Mas faça essa experiência e você vai observar assim, vai falar assim, meu Deus, por que nós estamos, às vezes, discutindo, não chegamos num acordo? Interessante isso. O curso dos gêneros trabalha gerações e o quê? Gerações, a parte da sexualidade e a energia da íris. Tá bom? Essas energias são das sombras. Professor, essas energias são das sombras. São pessoas negativas e querem fazer aqueles que trazem a luz. Deixa eu tentar aqui melhor. Essas energias são das sombras. São pessoas negativas e querem fazer aqueles que trazem a luz, o amor ao próximo. Professor, que temos... Tá, eu acho que eu já entendi. Vou ler com mais calma. Na biografia familiar, tratamos o trauma, exemplo, na mãe e no filho? Sim. O resultado é muito mais rápido. Vou ver se eu consigo explicar. Realmente tem muitas perguntas. A coluna é a sede da vida, por isso o amor é
o amor é o maior poder. Por isso, e a coluna é a sede da vida. Por isso, o amor é o maior poder. Pode ser, por isso, o filho adotivo seja homossexuais, sempre o tratamento na coluna, eu não entendi. Eu vou ler novamente. A coluna é a sede da vida. Por isso, o amor é o maior poder. Por isso, seja filho adotivo. Sejam homossexuais, sempre o tratamento na coluna. Se é como eu estou pensando, sim, o tratamento sempre é na coluna, com a terapia adequada e se faz na parte da frente também. Aqui é o que a terapia Flor de Íris fala na parte de luto. No caso dessa senhora que nós estamos tratando, que teve a perda do pai, no 4º número de sinais, aonde tocamos na coluna, o que significa, tá? Esse aqui é o tratamento dela, que eu prescrevi. Uma terapia portal do tempo, que contém acetilcolina, reinterpreta eventos, proteção e equilíbrio, porque não tem ângulo de fluxo, o master, pelo grande número de raios solares na parte superior, e o Oxygen Plus, 2 unidades. Esse foi o tratamento que eu passei para essa pessoa. Quando temos parte de traumas de família, doenças de família, como vocês estão perguntando bastante ali, ocorre esse fator que se chama patomnese. Patomnese é a repetição ou imitação de ordem familiar. A patomnese pode ser horizontal, quando a morte de uma pessoa da família afeta uma das testemunhas do evento, e ali aqueles que estão vivendo aquele momento. O fator do suicídio, e aqui é muito importante, nós temos feito um trabalho muito grande de esclarecimento sobre o suicídio, porque o suicídio, ele afeta de forma vertical e vai nos descendentes. Aquela moça, essa senhora que nós estamos tratando, o pai faleceu quando ela tinha 21 anos, afetou horizontalmente o núcleo familiar. Se fosse um suicídio, teria afetado verticalmente, que vai levar os descendentes, nascido até muito tempo depois. É o caso principalmente daqueles, e o suicídio tem muito isso na família, que sofrem de gastralgia em relação a um ancestral que morreu, por exemplo, de câncer gástrico. Memória genética do evento. Alguém pode me dar um oi aí para mim, por favor? Só escrever oi. Ah, legal, chegou. Oi. Legal, obrigado. Já chegou bastante oi aqui. Tá? Eu só quero ver se eu consigo responder mais uma pergunta aqui. Se eu que escolhi meus pais, o que devemos entender sobre aborto ou morte prematura? Legal. A pergunta é legal. Eu respirei porque é uma pergunta muito profunda, né? Se eu escolhi os meus pais, sim, nós escolhemos aonde os anjos nos colocam, o que devemos entender sobre o aborto? Bom, o aborto pode ser provocado ou não, não é verdade? Quando eu tenho um aborto provocado, eu provoquei, eu cometi um assassinato. Se eu, homem, porque tem muitos homens que forçam uma mulher a provocar um aborto, eu cometi um assassinato. Concordem ou não, não tem problema. Vocês podem observar isso na íris. Se alguma mulher que está me assistindo hoje, por um acaso, sofreu um aborto espontâneo ou provocado, toque na boca do teu estômago, pega um dedo e aperta. E você vai observar a dor que vem aqui nessa parte. Porque esse trauma, quando não foi tratado, e pode ser a causa de várias doenças, é
um evento que está gravado no timo. Aborto provocado ou espontâneo é um dos maiores traumas que existe e ele atua exatamente no timo, interferindo nas células T de todo o nosso organismo. Se alguém, alguma mulher ou algum homem provocou o aborto, ou mulher provocou o aborto ou foi espontâneo, que nem sabe disso, procure tratar esse evento para que você melhore toda a sua vida. Então, essa é uma parte do aborto. A morte prematura, que pode ser considerada um aborto, uma morte prematura de uma criança recém-nascida, veio para cumprir a sua missão e já cumpriu. E qual foi a lição que deixou para esse pai, para essa mãe, para essa família? Tá? Então, é muito importante observar isso. Te agradeço. Todas as perguntas são muito boas e muito importantes. Pena que eu não consiga ter tempo hábil para responder a todos. Mas essa pergunta do aborto, se eu puder deixar hoje para vocês essa dica, tá? Por favor, quem sofreu um aborto, trate. Como tratar o aborto? Eu não sabia o que aconteceu. E nós precisamos, e aqui seria irresponsabilidade minha falar sobre isso, consultar o paciente. Não existe uma receita pronta. Quando eu falo paciente, pode ser um homem que carrega esse trauma por ter provocado um aborto, forçado a mulher a provocar um aborto, ou da mulher que provocou o aborto ou foi espontâneo. Precisamos das duas íris da pessoa, a ficha completa, observar, e aí sim, porque não existe um tratamento pronto. Existe consultar o paciente ou a paciente para daí saber o que é necessário, onde tocar, como tocar, qual medicação, tudo isso junto. Então, o tratamento se faz com a consulta, ok? Caros amigos, caros colegas, 21h02. Nosso encontro é das 9, aliás, das 8 às 9, em 1 hora, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Próxima terça-feira, se Deus, o bom Deus permitir, estou aqui. Podemos continuar nesse assunto, podemos ter outros assuntos. Quem manda aqui são vocês. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Que Deus ilumine vocês e busquem sempre sabedoria. Tá ok? Tchau para vocês, pessoal. Até o próximo encontro.